Então eu quero trazer aqui agora uma pessoa que vai falar para você se libertar do passado para então viver a vida que vocês merecem ter. Vem para cá, Denise Barros! Bom dia! Gente com mais energia, bom dia! Eu quero trazer aqui para vocês hoje a minha história de vida. E eu tive que fazer uma grande transformação para estar aqui hoje contando essa história para vocês. Porque lá atrás eu não acreditava em mim. E só para vocês terem uma ideia, o tema dessa palestra é o meu primeiro livro que eu estou lançando hoje, meu livro digital, com a minha história de vida, que vocês vão conhecer um pouco aqui. Porque eu considero hoje que eu tenho uma vida muito preciosa. E cada um de vocês aqui também tem essa vida preciosa. E sabe por quê que tem esse diamante aqui? Porque um diamante é um carvão que passou por uma alta pressão e se tornou um diamante. E muitas vezes a gente deixa as dificuldades da nossa vida nos travar, nos paralisar, nos limitar, mas está errado. Porque se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. Essa aqui sou eu, aos 7 anos de idade. Uma criança cheia de sonhos, meio mal-humoradinha, mas que tinha muitos sonhos. E essa criança queria ser uma cantora famosa. E quando essa criança cresceu um pouco mais, ela queria ser uma modelo fotográfica famosa. Mas ninguém acreditou nela, ninguém foi atrás dos sonhos dela e ela não tinha condições de ir sozinha. Só que todos esses sonhos ficaram dentro de mim. Eles não foram apagados. Mas quando o tempo foi passando e eu fui enfrentando alguns desafios, a situação foi piorando. Aos 23 anos de idade, eu tive síndrome do pânico. E como que foi descoberto isso? Eu sentia vários sintomas físicos, eu não conseguia dormir. Eu fui parar 2 vezes no pronto-socorro com todos os sintomas de uma pessoa que está tendo um ataque do coração. E quando eu vi o médico vindo de branco na minha direção, eu me acalmava. Mas demorou um tempo para ser diagnosticada e eu fui sofrendo cada vez mais, porque cada médico que eu ia, que fazia exames e dizia que eu não tinha nada, a situação piorava. Mas tudo bem, essa não foi a pior parte da minha história, não. Eu fiz tratamento, eu me recuperei e ficou tudo bem. Só que quando eu estava bem, o meu pai ficou doente. Eu tinha 27 anos de idade. E o primeiro sintoma, que aparentemente era uma distensão muscular, foi se agravando. 9 meses depois, o meu pai faleceu. E todos os meus sonhos, mais uma vez, foram para o ralo. Por quê? Eu adquiri, como foi falado aqui anteriormente, uma culpa. Porque na véspera da morte do meu pai, eu autorizei uma sedação, porque ele sentia muitas dores. E hoje eu entendo que isso foi um grande ato de amor, mas naquela época não foi assim. Porque uma pessoa que falou comigo por telefone quando meu pai entrou em coma, me culpou. E ele disse exatamente essas palavras. Que merda você fez que está matando o seu pai? E aí, essa culpa foi direto para o meu inconsciente. E eu passei a viver carregando ela. Só que a minha vida foi ficando cada vez mais difícil. Porque a minha família quis morar no Nordeste. Eu sou aqui de São Paulo. A gente se mudou para lá. Eu não queria ir, mas eu fui. Porque eu carregava uma culpa. Eu assumi o lugar do meu pai na família. Eu achava que eu tinha que cuidar da minha mãe e dos meus irmãos e estar onde eles estivessem. E assim foi indo as coisas. Só que eu não conseguia prosperar, eu não conseguia ser feliz. A minha vida estava se tornando um caos. Eu trabalhava nas empresas e alguém fazia várias coisas desagradáveis. E eu sofria horrores com aquilo, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu me desligava daquela empresa, procurava um novo emprego. E daqui a pouco aconteciam as mesmas coisas de novo. E a minha vida financeira foi indo ladeira abaixo. E os sonhos dessa menina, que eram sonhos grandes,
não se realizavam. E cada vez mais eu sentia dor, dificuldade, sofrimento. Eu falava, gente, eu conversava com Deus, eu falava, Deus, você não me criou para isso, não é possível. O que eu faço para sair daqui? E a situação piorava cada vez mais. E aí, eu cheguei num ponto que eu me auto-abandonei. Essa sou eu. Eu pesava nessa época 48 quilos e eu não conseguia sair dali. E eu pensava, o que eu posso fazer para mudar de vida, para melhorar, para sair disso aqui? Nessa época eu trabalhava como administradora de uma incorporadora. E aí eu tinha uma crença muito forte. Eu recebia vários convites para trabalhar como corretora de imóveis, mas eu tinha as minhas crenças. E eu sempre repetia uma frase. Eu dizia assim, eu não nasci para trabalhar com vendas, eu não sei vender. Até um dia em que eu fiz um atendimento com um gerente e o cliente dele comprou 2 apartamentos. Quando esse cliente foi embora, ele me entregou um cartão e falou assim, vem trabalhar comigo. E eu falei, eu não nasci para vender. Ele riu da minha cara e ele disse assim, você acabou de fechar 2 vendas aqui, como que você não nasceu para vender? Você é mais vendedora que todo mundo está nesse salão. Você vende e dá dinheiro para os outros. E pasmem vocês. Eu pagava comissão para os corretores, que eram 10 salários meus na época. E aí o que acontece? Eu decidi ir trabalhar com vendas. Conversei com uma amiga minha e decidi trabalhar como corretora de imóveis. E eu me desliguei da incorporadora e fui para lá. Só que pouco tempo depois eu me tornei gerente. E como eu já tinha sido traída em relacionamento afetivo, tinha fechado as portas para essa área, eu fui fechando as portas, jogando literalmente a sujeira para debaixo do tapete. E o que aconteceu? Quando eu era gerente, eu comecei a trabalhar 12, 13 horas, 7 dias por semana, porque o meu único prazer era o trabalho. As outras áreas, estava tudo horrível, eu fechei as portas, fechei os olhos, e comecei a me dedicar ao trabalho. 12, 13 horas, 7 dias por semana. Um tempinho depois, 1 ano e meio depois, eu passei por uma situação nessa empresa, nessa incorporadora que eu trabalhava, que eu sofri assédio sexual. Por não ceder, passei por assédio moral. E eu me desliguei. Pronto, acabou minha vida. Ali morreu literalmente a Denise. Porque a única fonte de prazer que ela tinha era o quê? O trabalho. E o trabalho tinha desmoronado. Eu recebi outros convites para trabalhar em outros lugares. Eu passei uma semana que eu fiquei com o rosto deformado, só chorava. Mas eu falei, eu preciso me reerguer. Então, a primeira coisa, eu fui para o salão de beleza, cuidei do meu visual. Falei, eu vou fazer alguma coisa. E eu fui trabalhar como gerente numa imobiliária. Só que, pouco tempo depois, eu montei a equipe naquele ritmo frenético de trabalho de novo. O que aconteceu? Eu comecei de novo a ter problemas de não conseguir dormir. Chegava o meio da tarde e eu não conseguia mais raciocinar, pensar em nada. Só que de manhã aparecia um letreiro de um filme. Tudo que eu não tinha conseguido resolver no dia anterior aparecia ali. E aí eu dormia, colocava uma caneta e um papel no meu criado mudo, porque quando eu acordava eu precisava anotar tudo que vinha na minha mente. E eu fui ao médico, e eu conversei com o médico, expliquei o que estava acontecendo. E ele falou para mim, vamos fazer alguns exames. E o resultado, quando eu voltei com os exames, fui diagnosticada com burnout. E o médico me perguntou como que era a minha rotina de trabalho, eu expliquei. Doutor, eu trabalho 12, 13 horas, 7 dias por semana, Ele falou assim, tá bom. Se você quiser ter um infarto, um AVC, morrer, você está caminhando para isso. Parabéns. Aí eu falei, como assim? Não, porque o seu nível de burnout está um pouquinho elevado, você precisa se cuidar. Eu entrei no meu carro, chorei horrores primeiro, e depois eu falei assim, e agora, Denise? Você vai continuar caminhando para o abismo ou você vai fazer alguma coisa para viver? O que você quer para a sua vida? E ali tudo mudou.
Eu me desliguei da imobiliária, fui trabalhar como corretora solo. Eu fui procurar cursos. Eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Eu comecei a fazer um curso de meditação. E estudei 6 meses de neurociência, 6 meses de espiritualidade. E depois a gente começou a meditar. E eu comecei a melhorar. E eu comecei a achar aquilo bom. E aí eu comecei a continuar os estudos. Fui PNL, coaching, buscando outras coisas. Porque eu entendi que quando nós vivemos um propósito, é onde o nosso jogo muda. O grande prazer da nossa vida é viver com um propósito. Mas tem um detalhe, não para por aí as coisas difíceis, não. Eu comecei a não conseguir vender mais, apesar de ter experiência, apesar de sempre ter sido muito bem vista por onde trabalhei. Eu não conseguia concretizar a venda, então eu não conseguia ganhar dinheiro. E a minha situação foi ficando difícil. O dia que eu vendi meu carro, eu falei assim, eu vou voltar a morar em São Paulo. E eu voltei para São Paulo. Só que eu cheguei em São Paulo dia 1º de outubro de 2019. Também trabalhando no ramo imobiliário. E quando foi março de 2020, tudo fechou porque a gente entrou na pandemia. Eu estava morando de favor na casa de um primo meu. E durante a pandemia ele me pediu para sair da casa dele. Eu fui morar num kitnet, um quartinho com 6 metros quadrados, com um banheiro. O dinheiro acabando, porque onde você só tira e não repõe nada, acaba. E eu não sabia o que fazer. Só que, quando eu estava no auge do desespero, uma amiga me convidou para morar na casa dela. Então, eu saí daquela situação. E a minha irmã ganhou uns convites para o Poder Sem Limites, do Marcelo. Só que eu não tinha dinheiro para ir. E aí veio aquela vozinha, convida sua amiga. E eu convidei a minha amiga para ir comigo. E eu fiquei igual uma criança, igual aquela criança cheia de sonhos. E aí, a minha amiga aceitou. E eu falei, só que tem um problema, não é em São Paulo e eu não tenho dinheiro. Ela falou, não se preocupe, eu pago. E a gente foi. E a minha decisão era assim, eu vou aproveitar ao máximo nesses 3 dias. Eu vou usufruir, eu vou estar do lado do Marcelo, eu vou abraçar o Marcelo, eu vou fazer tudo que eu puder nesses 3 dias. E foi incrível. E ali, naquele treinamento, gente, toda vez que eu falo disso eu me emociono. Ali naquele treinamento a minha vida mudou completamente. Porque o treinamento foi maravilhoso, eu conheci pessoas incríveis, mas a minha amiga que estava comigo, ela virou, quando o Marcelo fez o pitch de vendas da formação, ela virou para mim e falou, você quer fazer essa formação? Eu disse, eu não posso, eu não tenho dinheiro. E ela falou assim, você não precisa ter dinheiro, eu pago para você fazer. E eu fui, e eu realizei o meu primeiro sonho, e eu vi a minha vida mudar. Então, eu decidi que eu ia realizar todos os sonhos daquela criança sonhadora. Aqui são minhas fotos numa agência de modelo, que hoje eu uso também profissionalmente. Eu fiz aula de canto para realizar o sonho da minha criança. E hoje, eu estou aqui em cima desse palco, realizando mais um sonho de ser treinadora, de levar minha história para o mundo, para que todas as pessoas entendam que a grande mudança de vida somos nós quem decidimos. Não existe nada nesse mundo que nós não possamos. Nós somos altamente capazes de construir tudo aquilo que nós desejarmos. Porque eu estou aqui para contar para vocês tudo que eu passei e tudo que eu conquistei, para vocês entenderem que vocês também podem. E eu quero terminar com essa frase, que o destino, ele surpreende aqueles que se empenham na construção de uma vida de alto valor. Porque cada um de nós podemos transformar as nossas vidas desde que nós queiramos verdadeiramente. Aqui está minha rede social, para vocês seguirem.
E eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, porque é muito importante para todos nós. Vocês são diamantes. Sempre lembrem disso. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Obrigada.